Olá, que bom você aqui de volta, que bom poder trazer mais um vídeo para o nosso canal, né? É uma alegria ter você aqui, espero que você volte, espero que o conteúdo de cada vídeo postado aqui seja de fato do seu interesse, porque se trata da palavra de Deus, não é? E é sempre importante ouvirmos a palavra de Deus. Então, se você gosta desse conteúdo, antes de sair, você pode deixar o seu like, né? Você pode indicar esse canal para mais alguma pessoa que você sabe que precisa ouvir uma palavra de Deus, um recado da parte de Deus. E você pode até se inscrever no canal. Isso é muito bom, isso é muito legal. Tá? Eu queria trazer uma reflexão a respeito do silêncio de Deus. E apesar de falar do silêncio de Deus, talvez você ouça aí no final, no fundinho do vídeo, um grilinho cantando. Mas eu queria tratar desse tema, sobre o silêncio de Deus. E queria trazer um versículo que está no capítulo 30 do livro de Jó, que diz assim: clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Isso Jó falando com Deus. Talvez você conheça a história de Jó, né? Que num dado momento, por permissão de Deus, ele perdeu filhos, perdeu bens, só não perdeu a vida. E Jó, num dado momento, no capítulo 30, ele fala, ele usa essa frase, né? Esse relato. Eu clamo a ti, ó Deus, mas você não me responde. Eu fico de pé, mas apenas olhas para mim. Ou seja, não há resposta. Em relação ao silêncio, uma das definições, né, diz que se trata de ausência total ou relativa de sons audíveis. Por analogia, a gente pode dizer que esse termo também se refere a qualquer ausência de comunicação, né, ou uma comunicação que não pode ser ouvida. Humanamente falando, por si só, o silêncio ele pode nos trazer talvez um sentimento de paz para alguns, bem como pode trazer para outros um sentimento de desamparo, de solidão. Portanto, conviver, tratar a respeito do silêncio não é uma tarefa fácil. Talvez a compreensão humana a respeito não seja tão fácil. Até porque o ser humano ele foi criado com um desejo intrínseco de manter contato, relacionamentos e de se comunicar com seus semelhantes. Não é? O ser humano vive em sociedade e precisa se comunicar e ouvir, não é? Para poder se comunicar. Então a comunicação ela é de suma importância para nós, sendo certo que se a pessoa ou as pessoas ao nosso redor, né, se mantiverem em silêncio, vai ser ruim, isso vai causar um desconforto. A partir dessa afirmação, pensa no seguinte sentido, né? Pensa no silêncio de Deus. Em especial em momentos de aflição, medo, enfermidade, desemprego, enfim, momentos de necessidades, que tudo que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. E quando clamamos a Ele, a única resposta, se é que podemos chamar de resposta, é o silêncio, nem um sussurro da parte dele. Claro que situações assim acontecem, não raramente. E através da Bíblia, nós vemos vários personagens que atravessaram situações como essas. O próprio Jó, conforme lido no início, né, perdeu tudo. Em dado momento ele começou a questionar a Deus, né, os porquês, os praquês. Né? Em outra circunstância, o rei Davi, no Salmo de número 13, versos 1 a 3, que diz assim: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou, do contrário, dormirei o sono da morte. Veja que no versículo 1 e 2, né, o salmista Davi ele faz 5 perguntas para Deus. Ele começa: até quando, Senhor? Até quando esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto?
Até quando estarei eu com perturbação na alma, triste todos os dias? Até quando se levantará contra mim o meu inimigo? Questionamento, desesperado, não é? Mas no verso 3 desse Salmo 13, a gente vai ver Davi clamando, falando com Deus mais uma vez: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ele estava desesperado, não é? E é lógico isso, porque ele atravessava a situação de agrura. No outro texto a gente pode ler também em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do verso 16, que vai tratar de um filho que nasceu do relacionamento do rei Davi com Batseba, mulher de Urias, né? Aquela criança adoeceu, até porque Deus havia dito que aquela criança morreria, né? Porque era fruto de uma situação terrível. Porém, Davi implorou a Deus em favor da criança. Diz a Bíblia que ele, no verso 16, né, que ele jejuou e entrou em casa, passou a noite deitado no chão. Verso 17 diz que os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou inclusive comer. Verso 18 vai falar sobre a questão de 7 dias que ele ficou sem obter a resposta da parte de Deus, e aí veio a notícia: a criança faleceu. Isso leva a crer que possivelmente durante esses 7 dias ele não comeu, ficou em oração, né? Mas fato é que não teve resposta. Então é possível que hoje alguém que está tendo acesso a esse vídeo passe por uma situação aflitiva semelhante, né? Talvez esteja clamando a Deus por um emprego, por paz no casamento, pelo livramento de um filho que se envolveu com drogas, por uma cura de uma enfermidade que os médicos não estão dando conta, por alguém que partiu e nem dá notícias, um filho, quem sabe, pelas finanças que estão prejudicadas e trazendo sérios transtornos na vida. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você, trazer uma notícia, na verdade. Quando o que se apresenta para nós é o silêncio de Deus, primeiro você tem que saber que isso tem um prazo. Deus não vai permanecer todo o tempo sem nos dar uma resposta. E mais, não quer dizer que porque Ele não está respondendo ou nós não estamos ouvindo a sua resposta, né, que Ele não está ouvindo o nosso clamor ou não está vendo o deserto que nós estamos atravessando, ou que Deus não está nem ouvindo nem vendo, né, que tem esquecido de nós. Não, Ele não esquece. A palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer-se do filho que gerou. Eu, porém, não esquecerei de ti. Deus não esquece de você, Deus não esquece de mim. Veja o que diz 2 Crônicas, no capítulo 16, verso 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Salmos 33, versos 18 ao 22, eu vou ler um verso, depois você pode ler isso. Diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e esperam na sua misericórdia. 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, vai dizer: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Então é certo que Deus sempre nos ouve. Deus sempre nos ouve, Deus sempre ouve o nosso clamor. Porém, nem sempre Ele responde. Isso é certo. Mateus capítulo 15, versos 22 ao 27, depois você dá uma lida também, vai falar sobre uma mulher que chegou à presença de Jesus, uma mulher cananeia. Ela tinha uma filha que era terrivelmente endemoniada. O demônio se apossava daquela filha e era terrível. E essa mulher vem a Jesus, pedindo a Jesus, implorando a Jesus, mas no verso 23 a gente vai ler que diz assim: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Ou seja, não houve resposta apesar do clamor desesperado daquela mãe. Deus não nos abandona, Ele não nos deixa. Ele disse, prometeu na sua palavra: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não deixa de agir em nosso favor. Isaías 64:4, talvez você conheça, diz que porque desde a antiguidade nunca se viu um Deus como Ele, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós podemos não estar vendo ou ouvindo, mas o Senhor está trabalhando por nós.
Não podemos também nos esquecer de Romanos capítulo 8, verso 28, né? Que vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas então você poderia se perguntar a essa altura, né? Bom, já que o silêncio de Deus não significa que ele me esqueceu ou me abandonou, então por que não me responde? Esse é o questionamento de muitos. Primeiro, não podemos nos esquecer de que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Tudo está sob o seu controle, nada escapa do controle de Deus, inclusive o tempo. E ele, tenha certeza, ele virá ao seu socorro. Óbvio que ele vai vir no tempo que ele sabe que é o momento correto, é o momento certo, né? Por ele determinado, mas ele virá sobre a sua vida. Viu a respeito de Jó? Perdeu tudo, mas no final do livro de Jó você pode ler: Deus restituiu tudo. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu tudo, menos a vida. E no auge da sua aflição, né, diante daquele silêncio de Deus, porque ele questionava Deus: Deus, por que aconteceu isso? Por que eu estou passando por isso? Eu tenho sido reto diante de Ti, eu tenho feito, né, tudo conforme a Tua palavra. Por que eu estou passando por isso? Jó faz 16 perguntas a Deus. 16 perguntas. E quando Deus rompe o silêncio, sabe o que acontece? Em vez de uma resposta objetiva da parte de Deus para Jó, diante dos questionamentos que ele fazia, Deus faz 70 perguntas para Jó. Sabe, Deus mudou a situação de Jó, mas não lhe deu explicações. Deus mudou aquela situação de perda total, deu uma restauração como nunca, mas não deu explicação. E nós temos essa tendência humana de ficar: por que Deus? Por que Deus? Né? Ou para que essa situação? Por que essa situação? Por que eu estou atravessando esse deserto? Deus tem o livramento. Creia nisso. Isaías 46, verso 10 diz assim: que desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos eu mostro que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Sabe, desde o início ele faz conhecer o fim, ele conhece o fim. Né? Desde tempos remotos ele já sabe o que ainda virá. O silêncio de Deus, ele prova a nossa fé e a consistência do nosso relacionamento para com Ele. Se é um relacionamento de fato de amor, de sinceridade, ou se é uma questão às vezes de mero interesse, ou uma superficialidade, ou apenas uma amizade. Não é? Mas nós precisamos ter um relacionamento profundo, um relacionamento de intimidade para com Deus. Humanamente, as nossas reações diante do silêncio de Deus são as mais diversas. Pode ser a indiferença, pode ser uma revolta, pode ser uma precipitação, né, de falarmos, de agirmos sem esperar por Deus, mas também pode ser uma questão de aproximação diante daquele quadro que se apresenta. E chegar para Deus e dizer: olha, Deus, você me faz falta, a sua voz me faz falta, a sua presença me faz falta. Sabe, lamentar é possível, nós somos humanos, mas não murmurar. Não murmure diante das situações que se apresentam diante de você. A gente pode concluir assim que se nós atravessamos situação onde a gente só recebe de Deus o silêncio, né? É sinal de que nós precisamos buscar mais e buscar com maturidade, sabe? Procurando entender o que Ele está nos ensinando com aquela situação, com aquele silêncio. Ademais, para quem lê a Bíblia, para quem tem a Bíblia nas mãos, a palavra de Deus, na verdade não há silêncio, porque ao abrirmos a palavra de Deus, é Deus falando conosco, não é? Mas o fato é que o Salmos 27, verso 13 vai dizer assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 42, 11 vai dizer assim: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu.
Jó 19:25 vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12 diz: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu propósito, o meu depósito até aquele dia. Sabe, o silêncio de Deus não é castigo. O silêncio de Deus, na verdade, é preparação, é capacitação para um novo tempo que virá sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Novas estações, novos patamares. Precisamos crer. Creia. Espere em Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Não é? O Senhor, Ele se inclina para ouvir a sua súplica. Sabe? Nós precisamos esperar em Deus, pondo nele toda a nossa confiança, porque é certo que a vitória virá. Então, para você que permaneceu aqui, para você que está aqui comigo nesse vídeo, sabe, Deus não esquece de nós. A palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer-se do filho que gerou, porém eu não me esquecerei de ti. Sabe, Deus não esquece de nós. Muitas das vezes vozes vêm aos nossos ouvidos dizendo que você não é digno, você tem andado longe, distante dos caminhos do Senhor, tem andado por caminhos tortuosos, Deus não vai te ouvir. Não é verdade. Não é verdade. Nós somos criação à imagem e semelhança de Deus, e Deus tem um amor por nós irresistível. E como diz uma canção, né? E não importa o que eu faça, Ele não vai deixar de me amar. Ele não vai deixar de te amar. Não existe ações de nossa parte, por piores que sejam, que vai fazer com que Deus deixe de sentir esse amor que foi expresso quando entregou sua vida ali na cruz do Calvário. Então eu oro para que você, se estiver atravessando uma situação de deserto, uma situação de aflição, medo, seja o que for, que o Senhor esteja com você de fato, estenda a sua mão forte, como Isaías 41:10, para que nós não venhamos ter medo, não venhamos a nos assombrar, nos assustar, porque Ele nos sustenta com a sua destra fiel. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família, o seu trabalho e o fruto do seu trabalho, que o Senhor traga paz ao seu coração. E, acima de tudo, que logo após esse silêncio, você possa ouvir a voz do Senhor, dizendo: eis-me aqui, está aqui a sua resposta, está aqui a sua vitória, tenho ouvido a sua súplica. Deus é aquele que não nos rejeita e que não nos deixa sem trazer para nós a solução das nossas dificuldades, não nos deixa sem uma resposta ao nosso clamor. Creia nisso, apesar de todas as vozes que muitas das vezes são contrárias a isso, mas creia, Deus não está no céu tão longe de tal forma que não nos possa ouvir, nem que suas mãos não nos possam alcançar. Receba a paz do Senhor Jesus Cristo na sua vida, na sua casa. E até o próximo vídeo.